Buenas gauchada, nós estamos aqui em Santana do Livramento e eu tive a oportunidade de conversar com o tradicionalista, o seu Rui Rodrigues. Falou em tradicionalismo no Rio Grande do Sul, falou tradicionalismo em Santana do Livramento, todo mundo lembra do seu Rui Rodrigues. Então, assim, o Rui ele é uma pessoa que tem muita experiência a nível de tradicionalismo e também de liderança tradicionalista. Muito obrigado, seu Rui, por essa oportunidade de conversarmos. Seu Rui, um pouquinho da sua história, que eu sei que é uma história longa ligada ao tradicionalismo. Bom, inicialmente, muito obrigado pela oportunidade de poder, acredito eu, contribuir com o nosso movimento tradicionalista gaúcho mais uma vez, através desse canal. A nossa história é uma história realmente bastante longa, já podemos dizer, até porque nós somos oriundos da campanha, aqui de Santana do Livramento, nascido na campanha, morando na campanha, estudando na campanha, inicialmente, e sempre gostamos muito das nossas coisas, nossas tradições, as coisas do campo, as coisas da terra. E começa o nosso trabalho no movimento tradicionalista organizado, digamos assim, através da nossa faculdade quando éramos professor. E lá então realizamos um primeiro desfile tradicionalista, quando criamos, junto com outros professores e funcionários, o Grupo Raízes Nativas da ASPES, Associação Santanense para o Ensino Superior na época. Nós estamos falando aí de 35, 36 anos atrás. E posteriormente, quando paramos esse nosso trabalho na faculdade, em 85, né, nós fomos para a região da campanha, porque já tínhamos origem, aí voltamos a morar um tanto na campanha, e veio a ideia da criação do CTG Presília do Pago da Vigia, até por pedido das pessoas daquela localidade, que ficavam um tanto isoladas. A Vigia fica cerca de 10 quilômetros do centro, né, da zona urbana, e eles se sentiam alijados desse processo social e cultural todo. Então falaram conosco para que a gente pudesse criar naquela localidade um galpão tradicionalista, ou um galpão gaúcho, como eles diziam na época. Nós, no mesmo momento, aceitamos o desafio e informamos a eles que a gente criaria um centro de tradições gaúchas. E aí, em 26 de agosto de 1986, nasce o CTG Presília do Pago da Vigia, e o da Vigia é em homenagem àquela região, em homenagem àquelas pessoas que desejavam essa entidade. E começa muito firme, começa com o apoio de tradicionalistas, né, da época, fundadores do movimento tradicionalista gaúcho, entre eles Barbosa Lessa, Paixão Cortes, Ciro Dutra Ferreira e outros tantos nomes que nós nos apoiamos e trouxemos a Santana do Livramento, assistimos muitas palestras, trabalhamos com grandes nomes do nosso movimento, Jarbas Lima, enfim, tem tanta gente que contribuiu conosco, que contribuiu com a nossa trajetória, que a gente vai esquecer de alguns nomes. Mas o certo é que nós, quando da fundação, tínhamos na nossa mente, e na mente daqueles fundadores, uma entidade social, cultural, autêntica, que defendesse os interesses do movimento tradicionalista gaúcho, que respeitasse a Carta de Princípios que nós ganhamos naquele então, e carregamos dentro da nossa agenda até hoje, um presente do coronel Sérgio Levi, um grande tradicionalista, e que é reconhecido pelo grande trabalho, ele e a esposa, que realizaram pelo nosso movimento, em várias cidades do nosso Rio Grande. Então começamos esse trabalho com uma base sólida, firme, num galpão verdadeiramente autêntico, de chão batido, e que Tony Cid Pereira certamente conheceu esse galpão, esteve lá comigo, e que abrigava ali aquela comunidade e convidados. Muitos eventos foram realizados naquele galpão, ficamos 8 anos nesse galpão. Após esses 8 anos, conseguimos uma área em Comodato, que é onde está a sede da entidade hoje, e construímos uma sede bastante confortável, com apoio de grandes pessoas, como o governador Antônio Brito,
deputado Quintiliano Machado Vieira e muitos deputados da nossa Assembleia Legislativa na época, que auxiliaram porque sabiam que o nosso trabalho era um trabalho autêntico, um trabalho que certamente ia valorizar ainda mais a tradição gaúcha nesse recanto, que é o Cerro da Vigia. Então, Tony, e para quem está nos assistindo, começamos, entendemos nós, bem, porque nós fomos procurar a essência desse movimento, fomos primeiro conhecer esse movimento, através disso que eu já falei, do contato com Barbosa Lessa, com Paixão e com outros tantos nomes do movimento, que nos demonstraram naquela época o que nós deveríamos fazer. Assim sendo, nós fomos 27 anos patrão desse CTG, entendemos nós que realizamos um bom trabalho e que concretizamos muitos sonhos de grandes eventos como Festival Ovini Vinho, Encontro de Jovens, Rodeio Cultural, Penca da Música, Rodeio de Declamadores. A nossa Semana Farroupilha mudou a partir daí, porque nós colocamos um trabalho muito importante na Semana Farroupilha. Estamos agora presidente da comissão organizadora da Semana Farroupilha de Santana do Livramento pela 7ª vez consecutiva e já estamos aí com um planejamento muito bonito para 2017. De forma que nós entendemos que estamos dando a nossa contribuição efetiva para o movimento. E isto entendemos que não é a favor nenhum. Nós estamos cumprindo com a nossa obrigação de tradicionalista. Preservar a cultura do Rio Grande do Sul. Né? Valorizar aquilo que é nosso, através desse trabalho autêntico. Né? Estamos também levando já há alguns anos um trabalho nas nossas escolas do município, visitando todas as escolas durante todo o ano. Nós não somos setembrinos, nós somos alguém que durante o ano vai a muitos lugares, trabalha com criança, trabalha com jovem. Estamos levando um trabalho que é fortalecendo as raízes da tradição gaúcha, juntamente com um projeto da Brigada Militar que chama-se Ações Integradas, onde a gente assume as escolas e fornece, participa de ações importantes com os alunos, não só na área do tradicionalismo, porque nós não falamos só na área do tradicionalismo, nós falamos desde que nasce uma pessoa, né, dos bons costumes, daquelas coisas mínimas que às vezes o jovem de hoje ele não acredita em pedir a bênção para o pai e para a mãe, em pedir para a mãe ou para o pai para fazer alguma coisa, em beijar o pai e beijar a mãe, dizer quanto ama os dois. Essas coisas mínimas que a nossa juventude perdeu. O jovem hoje ele não pede para sair, ele bate a porta e diz fui. E os pais, na maioria das vezes, não sabem nem para onde foi o filho. E tantas outras coisas que nós estamos assistindo. Então, esse trabalho que a gente realiza nas escolas é também em função disto, levando lá para eles a verdade, levando lá para eles, levando logicamente o nosso movimento junto, dizendo o porquê dessas casas, o porquê desses galpões, o que nós realmente fazemos dentro deles, qual é a verdadeira opção que a gente tem quando entra para um CTG. E isso eu não esqueço de falar nunca, né? No CTG a gente trabalha, a gente ensina, a gente aprende e a gente se diverte. Então são pontos que são importantes cada tradicionalista conhecer. E deixar claro também que nem todo mundo, né, deve ser tradicionalista. O tradicionalista deve ser aquele homem ou mulher que efetivamente respeita os nossos princípios básicos. E isto a gente não abre mão. Seu Rui, o senhor é uma liderança marcante. Há quem se diga que é um dos maiores líderes desta região aqui. Temos outros nomes, é lógico. Seu Rui, quais os cargos, patrão, eu já sei, alguns outros eu conheço, que o senhor já teve dentro do movimento tradicionalismo? Bom, nós fomos coordenador da 18ª Região Tradicionalista. Hoje estamos pelo 4º ano consecutivo no Conselho Diretor do MTG. Somos membro componente da Comissão Gaúcha de Folclore. Aqui no município nós criamos a Associação Tradicionalista de Santana do Livramento, que é a associação que congrega todas as entidades tradicionalistas do município e que coordena a Semana Farroupilha sempre. Nós também temos aí a criação da Associação Santanense Ovini Vinho, que é uma instituição que foi criada para realizar o Festival Ovini Vinho. Nós temos esse projeto Ferradura dos Vinhedos, que hoje é um projeto turístico importante para o município, onde nós estamos
mostrando ao turista as verdadeiras riquezas que tem este município. Um município que hoje está colhendo em torno de 10 milhões de quilos de uva. Isto não é pouca coisa. 10 milhões de quilos de uva esse município está colhendo nessa safra 2017, que está sendo uma safra maravilhosa. Aqui tem realmente uma cultura importante hoje do vinho, que não tinha antes, hoje nós temos, e esse projeto Ferradura dos Vinhedos está valorizando todo esse trabalho, fazendo com que os turistas visitem as vinícolas, né, além da história dessa região toda, que é uma história muito importante. Por falarmos no Passo do Guedes, o Cerro da Vigia, o Cerro da Cruz e outros tantos locais onde a história está marcada, a história dessa região, desse município está marcada naquela localidade. Então, esses cargos todos nós estamos aí trabalhando e dando a nossa contribuição efetiva. Estamos cerca de 20 anos como presidente do Conselho para a Segurança Pública de Santana do Livramento, o CONSEPRO, que é um órgão de apoio às instituições de segurança do município, mais especificamente hoje, Corpo de Bombeiros e a Brigada Militar, dando apoio inclusive para a questão ambiental, para a Brigada Ambiental, apoiando inclusive Bagé e outras cidades aí que pedem apoio. Nós damos apoio, sempre trabalhamos comunitariamente. E esse ano vai ser importante a gente dar continuidade a esse trabalho, é o ano do voluntariado. Isso a gente está passando, nós precisamos fazer com que as pessoas sejam voluntárias, as pessoas realmente se doem para as causas que são importantes para a sociedade. Seu Rui, agora eu vou começar a entrar no o Rui empresário. Como é que o senhor consegue conciliar todas essas possibilidades e todas essas lideranças? Porque tem o seu Rui pai de família, o seu Rui empresário, que é o empresário atuante em Santana do Livramento, o seu Rui com todos esses cargos diretivos. Como é que funciona toda essa organização do senhor? Porque deve ser bastante difícil, bastante coisa, bastante trabalho sendo feito ao mesmo tempo, né? Tony, às vezes a gente repensa, né, as nossas ações, as nossas obrigações e tentamos até nos ver livres de algumas coisas, porém o chamamento das pessoas, da comunidade é maior e nós vamos ficando e vamos trabalhando, vamos nos dedicando. Realmente eu aprendi a dividir o meu tempo, o nosso tempo, desde as 7 da manhã até a meia-noite, 1 da manhã, todo dia. E achamos tempo também para jogar um futebol, achamos tempo para fazer um churrasco, para brincar. Há pouco a gente tinha o nosso grupo vocal, que cantávamos, íamos para o Enarte, e vamos dar continuidade, se Deus quiser, dançando no grupo veterano do Presília, fazendo todo esse trabalho, às vezes ajudando os ensaiadores de dança. Enfim, nós temos, não sei exatamente como explicar, como nós conseguimos conciliar, mas nós estamos conciliando. Sou o tipo do camarada que cumpre horário, sou muito chato, a hora é aquela marcada, não é 2 minutos antes nem 2 minutos depois, tem que ser no horário. Eu sou realmente muito chato nisso, repito, sou rígido. Temos as nossas questões assim, que defendemos as coisas verdadeiras. Não é? Somos uma pessoa que, onde estamos, nós estamos defendendo sempre a verdade. Gosto de ser leal com todos, não gosto de prejudicar ninguém. E a nossa vida tem sido isso, conciliando sempre cada momento. Eu estou no trabalho, eu vou fazer alguma coisa para o tradicionalismo, eu sou tradicionalista naquele momento e vou fazer as coisas. Se eu vou para o clube jogar futebol, eu vou jogar futebol. Se vou jogar bocha, eu vou jogar bocha. Agora estamos também coordenando um torneio de bocha num clube social. Que a gente criou aqui em Santana também o torneio Farroupilha de bocha, que é realizado anualmente na Semana Farroupilha, o torneio do Festival Vinho e Vinho também. Então essa parte esportiva, futebol, nós desenvolvemos em tudo. E não sei bem, mas a gente consegue conciliar, consegue fazer todo o trabalho, consigo conviver com os familiares, consigo conviver com os netos, né, com os filhos, enfim. A gente tem feito realmente um esforço bastante grande, mas nós acreditamos que isto a gente tem como recompensa o orgulho, né, de ter feito aquilo que a gente teve vontade de fazer. E fazer bem feito. Procuramos sempre fazer bem feito. É verdade que podemos até nos equivocarmos ou errar, mas a vontade da gente é acertar sempre.
Seu Rui, o senhor tem que convir comigo que é bem admirável, né? Todos esses processos e até o nível de confiança que as pessoas têm no senhor de depositar algumas necessidades de realizar alguns projetos. Seu Rui, já como um grande líder, né? Algumas dicas aos jovens que estão nos assistindo na arte de liderar, o que é necessário, porque o senhor é uma pessoa assim, embora conserve as características tradicionais, que é um legado seu, é um dos seus valores, o senhor não é alguém que ficou desligado do processo evolutivo. Então é uma coisa, o senhor está sempre no novo e no antigo, né? É verdade. Com essa preservação. Com uma dica para o jovem, até para o instrutor que nos assiste, como se tornar um líder, como conseguir fazer isso? Em verdade, o Brasil carece de lideranças hoje. Já há algum tempo que nós não estamos mais formando lideranças. As coisas foram mudando radicalmente, de forma que as pessoas já têm até medo de liderar algum setor. E também a família, a desintegração da nossa família, aquela família antiga, tradicional, dos pais, dos filhos, dos avós, que dali vinham os ensinamentos básicos para que a gente pudesse chegar na sociedade e ter um comportamento que pudesse chamar atenção e se tornar um líder. As escolas, as próprias faculdades, também, na nossa maneira de ver, elas não estão forçando um pouquinho essa questão da liderança. Nós tínhamos antes os diretórios acadêmicos, nós tínhamos que funcionavam, talvez hoje tenha, mas não funcionam como antigamente, e aí vinham os líderes estudantis e que participavam ativamente da vida da sociedade. Posso agora dizer a toda a juventude tradicionalista, primeiro passo, busquem ser leais com todas as pessoas. Né? Respeitem as pessoas que são os líderes ou são aquelas pessoas que dirigem as entidades, especialmente para os instrutores de dança. Tenham a dignidade de conversar com as patronagens, de mostrar aos jovens que dançam nas invernadas o correto do tradicionalista, né? O respeito, essa dedicação que nós temos que ter por essa causa, que é uma causa importantíssima. No nosso modo de ver, é hoje um movimento mais importante do nosso país, eu posso dizer. Então, procurem sempre fazer com que esses jovens adquiram respeito pelas coisas, pela nossa indumentária, pela nossa arte, pelos pais, por todo. Não fiquem apenas nos passos que são realizados em cada dança, mas parem, conversem com o jovem, demonstrem a eles que eles têm que ter amor pela entidade que eles estão, a entidade que muitas vezes eles se criaram, a entidade que muitas vezes deu a mão para eles poderem estarem num Enarte, estarem num grande evento como é esse grande festival, um dos maiores da América, e que valoriza a nossa cultura. Vamos pedir para que os ensaiadores incentivem os componentes dos grupos de dança a que usem a nossa indumentária. Nós não estamos vendo hoje a gurizada dos grupos de dança chegam com uma mochila com as roupas toda amassadas, vão para o banheiro, colocam a roupa, terminou o ensaio, tira a roupa, bota, parece que tem vergonha de saírem à rua com a nossa indumentária gaúcha. Então, vamos fazer com que eles valorizem essa indumentária também, né? E que tenham verdadeiramente amor pelo que eles estão fazendo, que valorizem esses momentos que são espetaculares. Nós estamos vivendo isso há muitos anos, admiro muito, mas muitas vezes também eu fico um pouco triste pelo comportamento de determinados grupos que enveredam muitas vezes para a bebida e para outras coisas que estão realmente ofuscando o valor do nosso tradicionalismo. Então, eu acredito que os instrutores de dança são pessoas qualificadas, capazes de fazer esse trabalho também. Não apenas passar danças, mas também passar esses pontos da cultura, do povo, da família, valorizar, parar 10, 15 minutos em cada ensaio e fazer com que essas pessoas tenham conhecimento. Porque muitos deles não têm nas suas casas e não têm, às vezes, das patronagens das entidades, porque as pessoas se omitem muito, acham que isso não é interesse da entidade ou que nós não temos nada a ver com isso, e nós temos sim, nós, tradicionalistas mais antigos, experientes, temos que passar a essa juventude os verdadeiros valores
do tradicionalista. Isso é importantíssimo. Peço aos instrutores que repensem, né? Sejam leais com as patronagens, sejam leais com seus grupos e façam com que os jovens que estão a seu comando também tenham essa lealdade, tenham esse respeito pelas nossas instituições tradicionalistas e a Carta de Princípios. Vamos fazer com que essa gurizada conheça, né? A Carta de Princípios, para mim, é o documento mais importante que existe dentro do tradicionalismo, que nos dá aquele norte que nós devemos seguir. Seu Rui, vou lhe agradecer. Como vocês viram, o seu Rui é uma pessoa muito ocupada, ele tem um compromisso agora, e eu cheguei de surpresa e a gente gravou esse vídeo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fica um grande abraço e fala aí, professor.